acompanhei ontem que você estava dando reportagem à TV francesa sobre o caso do assassinato daquelas duas pessoas, do Bruno e do Dom. Do Dom, é. O que você pode falar sobre esse caso? O que de fato aconteceu? Quais as informações Olha, que você veja tem? bem, como é que eu fui chamado para esse caso? É que ano passado eu fiz palestras, eu sou da Confraria Criminal. É um grupo de advogados que só falam sobre Tribunal do Júri, e nós fazemos palestra no Brasil todo. Já fizemos em São Paulo, Porto Alegre não, lá Serra Gaúcha, fizemos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, tudo mais e tal. Tem ali Zanoni, Quaresma, Merria, esse pessoal lá, né? Advogados tribunos, né? Escritores de obras de direito, o Jean Severo, que faz a defesa lá da Kiss, aquele negócio todo. Então, nós nos reunimos para fazer palestra. E fizemos uma palestra em Manaus. E lá em Manaus, né? Eu, na minha palestra, falando sempre sobre o Tribunal do Júri, mais ou menos aquilo que eu falei aqui para vocês. E aí... tudo bem, embora e tal, e aconteceu esse caso do assassinato do Bruno e do Dom. E um dia, quando eu cheguei em casa, uma colega nossa de Manaus, a doutora Gorete Rubim, ela me telefonou e tal, e dizendo que gostaria que eu a ajudasse, né, nesse caso lá que tinham procurado, porque até a Defensoria Pública lá não quis advogar no caso. Declinaram, não quiseram e tudo mais e tal. Ora, aí é nesse momento que a gente pensa, né? O grande lá do céu, o Salvador, o nosso Deus, ele deu a nós a capacidade de defender o semelhante. Capacidade e responsabilidade. E responsabilidade. E a gente vai exercer isso só por dinheiro? Né? Vai correr da raia? Uma colega me pedindo isso e tudo mais. Aí eu disse, tá bom, colega, tal. Aí me manda lá a denúncia e tudo mais e tal. E o Ministério Público estava tripudiando, né? Porque colocava lá provas que não... documentos que a defesa não tinha conhecimento. Né? Então, nós fizemos nossa primeira réa, né? E depois o Ministério Público aditou a denúncia. Né? E aí, então, nós colocamos várias testemunhas. Por quê? Colocamos, por exemplo, o Sérgio Moro, que foi quem demitiu o Bruno. Colocamos o Bolsonaro, porque quando do mandato dele foi que o Bruno foi nomeado lá e despedido depois, demitido, aquele negócio todo, exonerado e tal. E começamos também a ouvir as testemunhas, né? As testemunhas arroladas pela acusação, vejam bem, as testemunhas arroladas pela acusação são todos funcionários públicos, quer sejam federais, estaduais, municipais e tal. Todos são unânimes em afirmar que existia animosidade, existia antipatia, tá? Existia um repelere do Bruno para com o Amarildo, que é o principal acusado, né? O Amarildo, né? Consta no processo que o Amarildo foi quem disparou contra o Bruno. A primeira versão, não sei se vocês se lembram, que uma lancha passou, a outra foi atrás, o cara atirou e matou. Isso, tá. Só que o laudo cadavérico do Bruno mostra tiros pela frente. Então, como é que o camarada atirou por trás e o tiro pegou pela frente? Começa aí a colocar dúvida, né? E o delegado de polícia de Tabatinga, ele, quando soube disso, olha, assassinaram lá aquele negócio do Bruno, não sei o quê, e a cabeça dele veio logo para o Amarildo. Por quê? Porque já existia uma animosidade. Já era um fato conhecido, vamos dizer assim. Já. E veja bem, Mas por que existia essa animosidade entre as partes? Eu vou chegar lá. A TV Al Jazeera já tinha noticiado bem antes disso, né?
mostra um filme da Al Jazeera, veja bem, o Bruno falando com o Amarildo, que foi o seu matador, né? Intimidando o Amarildo, e o Amarildo dizendo, olha, aqui eu posso, aqui é a área comum, aqui não é a área indígena e tudo mais, então eu posso. Agora, quem filmou? Não aparece quem filmou, não se sabe se foi o Bruno ou outras pessoas, porque para dar na Al Jazeera, uns 3 ou 4 meses atrás, eu acho que o Bruno não estava ainda lá. Então, esses fatos precisam ser esclarecidos. Por quê? O que aconteceu? O Bruno foi para fora da FUNAI, né? E aí, ele indo para fora da FUNAI, né? Começou, então, depois essa arenga de índio contra ribeirinho. Olha, os ribeirinhos são caboclos, nascidos e criados lá, nunca saíram de lá. E o que é o caboclo? É o índio saído do mato, o índio que não mora mais no mato, o índio que não quis permanecer no mato. Então o cara fica naquelas comunidades ribeirinhas e tem provas, tem as testemunhas informantes, todas de lá, sabem que os índios, ao passarem por lá, paravam nas casas, faziam comida, conversavam e tomavam banho juntos, se divertiam. Quando o Bruno chegou lá, aí então esse negócio mudou. Por quê? Porque o Bruno desenvolveu uma antipatia, uma animosidade entre índios e os ribeirinhos. Entende? Agora a gente, com que finalidade isso? Será que a finalidade de vender coisa para o Dom, vender para a Al Jazeera, vender para não sei o que, isso nós não sabemos. E não podemos afirmar também. Entende? Então está nesse pé aí. Dia 8 agora vai ter uma audiência, né? E o que é que acontece? O juiz que estava na causa, né? O juiz que estava na causa não queria ouvir um monte de testemunha que nós botamos, né, lá, porque cabem 8 testemunhas de conformidade com a imputação. Ah, se foi homicídio, não sei o que, paga promessa e recompensa e não sei o que, cada uma dessas imputações 8 testemunhas para elas. Então, nós temos muitas testemunhas informantes. Quem são as informantes? São mulheres, são parentes daquele pessoal, daquele ribeirinho lá, que sabem que o Bruno, ele disparava com a pistola dele. Essa pistola do Bruno, colocada na mão dele, não foi colocada pela defesa. Colegas de trabalho dele que depuseram no processo, sim, colegas de trabalho dele que depuseram no processo, disseram que o Bruno usava essa pistola, uma PT-380, 9mm, sei lá o que, um diabo desse lá. E não foi a defesa que colocou na mão dele, foi relato dos próprios colegas dele de trabalho. Então, para que o camarada que trabalha com o índio e tudo mais, pacificando e tudo mais, vai usar arma? Tá? Tem também uma testemunha informante, que é um pescador de lá, que tem um filho deficiente visual e que pescava com o pai e que o Bruno disparou contra ele. Agora, só que existe também os problemas processuais, né? Porque a polícia o que fez? Para que essas pessoas fossem intimidadas a prestar depoimento em favor da defesa, eles as intimidaram com processo criminal. O filho do Amarildo estava preso, né? Aí parentes são ameaçados de prisão, ameaçados disso, daquilo, aquilo outro, tá? Porque existe a terra indígena e, olha, nós aqui no Pará, veja bem, nós temos 26 mil quilômetros de rios navegáveis. 26 mil quilômetros. Você sabe que é um rio navegável no Pará. Qual a largura dele, né? No Amazonas são quase 40 mil. Como é que você vai proibir de pescar num rio um camarada que nasceu e se criou ali
e que dali ele tira o proveito e o alimento para a família dele toda. Desde sempre, né? É. Outra coisa, foi ele que foi atrás do Bruno buscar arenga, ou foi o Bruno que foi ao encontro dele? Ele está agasalhado ali com o caniço dele, com a linha de pesca, com a rede, com ele. Então, o outro que veio provocar, veio proibi-lo de pegar alimento para a família. Tudo isso é que nós esperamos que o Conselho de Sentença um dia leve em conta. É isso.